Você já decidiu ser feliz hoje? O segredo está no amor. Onde reina o amor, Deus aí está. Se na sua casa, se no seu coração, no seu lar, reina o amor, pode ter certeza que a felicidade virá. Com certeza você vai ser feliz. E nós decidimos isso. O interessante é que Deus nos deu esse poder de decidir, de decisão. Se eu quero ser feliz ou eu quero ser infeliz nesse dia de hoje. E eu posso decidir, quero ser feliz. E para isso, muitas vezes, é preciso correr atrás de Jesus. É preciso correr. É preciso fazer como o cego de ontem. É preciso gritar: Jesus, eu quero ser feliz. É preciso gritar. É preciso se colocar em movimento. É preciso sair de dentro de si mesma, de dentro de si mesmo e olhar em frente, sempre em frente. Deus está sempre presente onde reina o amor. Pode ter certeza disso, meu irmão e minha irmã. E esse momento é para isso. Esse momento é para silenciar o coração. Esse momento é para ficar consigo mesmo, consigo mesma e com Deus. Esse é o momento. Por isso é preciso parar. É preciso tirar tempo. É preciso dedicar esse tempo a Deus. E aí não adianta, eu vou escutar o evangelho, eu vou fazer as coisas, fazendo, correndo para lá e para cá. Não, sente. Permita-se sentar e te escutar e tomar essa grande decisão. Hoje eu quero ser feliz. Por isso eu quero receber Jesus na minha casa, no meu coração. Eu quero conversar com Ele. Eu quero que Ele me ajude a tirar de dentro de mim tudo aquilo que me impede de ser feliz. Por isso, meu irmão e minha irmã, nessa atitude de comunhão com nosso Deus, de silêncio profundo, nós queremos também rezar por todas as pessoas que pediram, que confiam em nossas orações. Hoje nós queremos rezar de maneira toda especial pela Iranildes Francisca dos Santos. Queremos também trazer presente a Keila Jubiele Alves Marinho. Queremos também rezar pela Eva Alves Teixeira. Rezemos por essas pessoas e pelos seus familiares. Vamos colocar essas três pessoas no colo de Deus. No colo de Deus. E com certeza Deus realizará nelas o milagre que elas estão precisando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Vamos refletir o evangelho de hoje que está em Lucas, capítulo 19, do versículo de 1 a 10. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Podemos abrir a nossa Bíblia em Lucas, capítulo 19, de 1 a 10. Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia aí um homem chamado Zaqueu. Era chefe dos cobradores de impostos, muito rico. Zaqueu desejava ver quem era Jesus, mas não o conseguia por causa da multidão, pois ele era muito baixo. Então correu na frente e subiu numa figueira para ver, pois Jesus devia passar por aí. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Desça depressa, Zaqueu, porque hoje preciso ficar em sua casa. Ele desceu rapidamente e recebeu Jesus com alegria. Vendo isso, todos começaram a criticar, dizendo: Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: A metade dos meus bens, Senhor, eu dou aos pobres, e se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é filho de Abraão. De fato, o Filho do Homem veio procurar
e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No evangelho de ontem a gente viu que Jesus estava passando por Jericó. Hoje o evangelho diz que ele entrou em Jericó, estava atravessando a cidade. Ele entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. E aí havia um homem chamado Zaqueu. Ele era chefe, olha só, é interessante esse detalhe. Ele era chefe dos cobradores de impostos. Eu já disse aqui antes, quem me acompanha já sabe que os cobradores de impostos eram considerados pecadores públicos, impuros, portanto, distante da salvação de Deus, não tinha acesso a Deus, né? Era chefe dos cobradores de impostos. Zaqueu desejava a primeira atitude de Zaqueu, que deve ser também a nossa primeira atitude. Desejar ver Jesus. Ele desejava ver Jesus, mas ele não conseguia. Diz o evangelho, como outros evangelhos também falam, que por causa da multidão, porque ele era muito baixo. E é interessante que o desejo dele é tão profundo, é tão grande, que ele corre e ele vai encontrar uma solução para ver Jesus. O evangelho diz que ele correu. Olha a pressa. Ele correu e para ver Jesus a gente precisa ter pressa. Ele correu na frente. Olha, eu fico imaginando a cena. Ele correu na frente, baixinho, subiu na figueira para ver Jesus, pois ele devia passar por ali. Então ele sabia para onde Jesus ia. E por isso ele vai, sobe na figueira e fica certamente lá esperando, né? Quando Jesus chegou ao lugar, Jesus olha para cima. Olha só. Jesus é aquele que percebe primeiro, ele vê primeiro. O ser humano precisa fazer a sua parte. Então Zaqueu fez a parte dele, correu, subiu numa árvore. Talvez nós precisamos fazer isso. E aí depois Jesus vê, Jesus olha para cima. E por isso, e aí Jesus vai dizer para Zaqueu: desça daí, Zaqueu, porque não é aí que eu quero te encontrar. Não é em cima de uma árvore, não. Eu quero te encontrar na tua casa. Eu quero te encontrar na tua casa. Eu preciso ficar em sua casa. Então Jesus sente necessidade de ir ao encontro do ser humano, da pessoa humana. É uma necessidade de Jesus. Eu quero ficar na sua casa. Veja, imagine você, Jesus, dizendo para você: abra o espaço da sua casa, do seu coração, porque eu preciso ficar na sua casa. E aí o evangelho diz, olha só a pressa, que Zaqueu, desceu rapidamente. Rapidamente, não dá para ficar enrolando. Precisa ser urgente. Ele desceu rapidamente e disse, o evangelho diz que ele recebeu Jesus com muita alegria. Com muita alegria. Ele recebe Jesus em sua casa com muita alegria. Porque não era costume, não era comum um judeu entrar na casa de um cobrador de imposto. Jesus vai quebrar todos esses esquemas. Jesus não é aquele que a gente pensa que só está nos lugares chiques, nas igrejas, nos altares, etc. Jesus está aonde tem um ser humano que tem desejo de encontrá-lo. Aonde tem um ser humano que tem desejo de encontrar Jesus, ele vai na casa. Ele vai na casa. Ele tem desejo de encontrar com a pessoa humana. E ele foi, aí o evangelho dele foi hospedar na casa de um pecador. Veja só, ele foi hospedar na casa de um pecador. Zaqueu, aí diz que Zaqueu ficou de pé. Parece que Jesus não pergunta nada para ele, mas ele se sente no direito ou se sente envergonhado, não sei. Ele fica de pé e vai dizer: Senhor, a metade dos meus bens eu vou vender e vou dar aos pobres. Se roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais.
Esse é o processo de transformação da vida dessa pessoa. Quando a gente permite receber Jesus na nossa casa interior, automaticamente acontece a transformação. Não dá para dizer eu recebo Jesus, eu estou com Jesus, mas não muda nada. Isso significa dizer que nós estamos mentindo para nós mesmos e para Deus. No momento em que eu tenho o desejo de receber Jesus e que eu recebo esse Jesus na minha casa, no meu coração, automaticamente precisa haver a transformação. Precisa haver a transformação. E uma da transformação é justamente essa distribuição daquilo que não me pertence, daquilo que não é meu, daquele acúmulo que eu estou fazendo na minha vida. Porque Deus não permite a questão do acúmulo, né? Sobretudo o acúmulo, quando eu acúmulo, né? Quando eu tenho muita coisa, é porque o outro não tem. E aí o que? Vai acontecer a distribuição, a partilha, né? E aí é interessante no final do evangelho, porque Jesus vai dizer assim: hoje é agora, a salvação entrou nesta casa. Porque também este homem, ele é filho de Abraão. Então ele não é não Zé ninguém não, ele também é filho de Deus. Né? Quando diz é filho de Abraão, é para dizer assim, esse daqui também, ele é digno da salvação. Então Deus também está presente na vida dele. Porque às vezes, meu irmão e minha irmã, nós fazemos essa exclusão. A gente exclui pessoas só porque não está nos padrões normais, né, da nossa igreja, da nossa comunidade. Só porque é alguém que não participa, alguém que está distante, alguém porque errou, porque cometeu algum pecado, a gente simplesmente não permite mais que essa pessoa participe. Se alguém da igreja for naquela casa, meu Deus do céu, cai o mundo, né? E aí Jesus vai fazer tudo o contrário. Então esse é o verdadeiramente Jesus da Bíblia. É aquele que vai ao encontro de quem precisa. Que vai ao encontro de quem precisa. Por isso que ele diz, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que está perdido. Então se você já é santinha, se você já é santo, então você não, né, fica na tua. Porque Jesus vai ao encontro dos que estão perdidos. Ele diz aqui no Evangelho que não é só nesse Evangelho que aparece, né, essa frase, mas em outros evangelhos também. Ele nomeia só, e quando ele diz também lá que só as pessoas doentes que precisam de médico, não é isso? E é verdade, né? Então que Jesus nesse dia de hoje ele nos ajude a fazer como Zaqueu. Primeiro, sentir desejo, depois correr atrás, encontrar os meios para se encontrar com Jesus e depois acolher Jesus na sua casa e transformar a sua vida. Então que o Senhor nos abençoe nesse dia de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.